Agora a gente vai falar sobre o princípio multiplicativo, né? Que é o primeiro, é o ponto de partida da análise combinatória, né? A gente chama também de multiplicação de possibilidades, é o princípio fundamental da contagem, né? O que acontece com esse princípio multiplicativo aí? A gente tem o seguinte: imagina que você tenha um evento dividido em. Vou botar duas etapas, tá? Mas podem ser 3, 4, 10 etapas, quantas forem. Dividido em duas etapas, E1 e E2, beleza? Então, imagina que você tem um evento dividido em duas etapas, E1 e E2. Se E1 tem, vou botar N maneiras de ocorrer. N maneiras não, N possibilidades. Possibilidades de ocorrer. E E2 tem N possibilidades de ocorrer. Então, vou botar aqui. Né? E E1 tem N possibilidades de ocorrer. E E2 tem N possibilidades de ocorrer. A gente diz o seguinte, tá? Eu vou colocar dessa maneira, vou tentar tirar daqui, recortar. A gente diz o seguinte: se E1 tem N possibilidade de ocorrer e E2 tem N possibilidade de ocorrer, o evento E completo possui N vezes N possibilidades de ocorrer. Beleza? Então, o que a gente escreveu aqui, tá, gente? Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu só consertar os errinhos aqui. E agora acho que foi. Vou jogar isso aqui para baixo. Organizar essa casa. Como é que ficou isso aqui, então? Ficou assim. Peraí. Pronto, peraí. Pronto, foi. Então, imagina um evento E dividido em duas etapas, E1 e E2. E1 tem M maneiras de acontecer, E2 tem N maneiras de acontecer, o evento E possui M vezes N possibilidades de ocorrer. O que isso quer dizer, gente? Que a gente multiplicou o número de possibilidades que a primeira etapa tem de acontecer e o número de possibilidades que a segunda etapa tem de acontecer. Então, o princípio multiplicativo, ele, na verdade, faz o quê, gente? Ele multiplica possibilidades em cada uma das etapas. Esse é o princípio multiplicativo, que é o que a gente chama de princípio fundamental da contagem, beleza? E ele é o balizador para o início da análise combinatória e para todos os eventos consecutivos, né, que a gente vai ter pela frente em relação à análise combinatória. Então, imagina o seguinte: uma pessoa possui 4 camisas, 3 calças e 2 pares de sapato. De quantas maneiras distintas ela pode se arrumar usando uma camisa, uma calça e um par de sapato? Então, na verdade, a gente vai dividir esse evento aí em etapas. Quais são as minhas etapas, gente? As minhas etapas é escolher a camisa, escolher a calça e escolher o par de sapato. Beleza? Então, aqui eu tenho camisa. Vamos diminuir aqui. Né? Vou botar para 12. Vamos botar aqui. Camisa. Calça. E aqui eu tenho um par de sapato. Beleza? Então, vamos lá. Minha primeira etapa. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a camisa? 4. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a calça? 3. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o meu par de sapato? 2. Se você multiplicar as possibilidades, você tem 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 maneiras. Beleza? Então, o gabarito desse exemplo inicial aí, 24 maneiras de você escolher uma camisa, uma calça e um par de sapato. Beleza? Outro exemplo. Uma mega empresa localizada num grande quarteirão possui 5 portarias. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode entrar por uma portaria e sair por outra? Então, na verdade, o meu evento é esse aqui, ó. Entrar e depois sair. Então, eu vou dividir o meu evento aqui em 2 etapas. Qual é a minha primeira etapa? São as possibilidades que você tem de entrar. E a minha segunda etapa são as possibilidades que você tem de sair. Então, vou escrever aqui, ó. Entrar, sair. Beleza? Quantas possibilidades eu tenho de entrada? Eu tenho 5 portarias. E sair? Se eu tenho que sair por uma diferente da que eu entrei, eu vou colocar aqui 4, porque você não pode usar a que você entrou. Então, das 5, você exclui a que você entrou, sobram só 4, e você agora vai multiplicar essas possibilidades aí. 5 vezes 4 igual a 20 maneiras, beleza? Então, o gabarito desse exemplo aí, 20 possibilidades na questão 2. Perfeito?
Exemplo 3. Quantos números de 4 algarismos existem? Então, na verdade, a gente tem aí as minhas possibilidades, são as possibilidades que eu tenho para cada um dos dígitos. Beleza? Então, vou colocar aqui 4 barrinhas. Beleza? São as possibilidades que a gente tem para cada um dos dígitos. Lembrando que as possibilidades numéricas que a gente tem são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? São os dígitos que podem entrar aí. Correto? Só que nesse primeiro, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro dígito? Todas menos o zero, porque se você colocar o dígito zero aqui, esse número deixa de ser 4 algarismos, né? Imagine esse número aqui, vou colocar aqui para você. Imagine o número 0456. Ó, espera aí. 0456. 0456 não é um número de 4 algarismos, é um número de 3 algarismos, é um número 456. Então, o zero não pode ser aqui. Então, aqui, como não pode o zero, você só tem 9 possibilidades para cá. Para cá, todas, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não falou nada de repetir ou não, então tem 10 possibilidades. Para cá, 10 também. Para cá, 10 possibilidades. Para cada dígito eu tenho 10 possibilidades, exceto para o primeiro, que não pode ser zero, porque se você começar com o zero, o número deixa de ter 3 algarismos e passa a ter apenas. Deixa de ter 4 algarismos e passa a ter apenas 3 algarismos, beleza? Então agora é só você multiplicar as possibilidades. Se a gente multiplicar as possibilidades aí, a gente tem o seguinte: 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 9.000. Então, você tem 9.000 números de 4 algarismos. Beleza? Então, nossa respostinha aí, letra D de dado. Perfeito? Quantos números de 4 algarismos distintos existem agora? Beleza? Então, agora eu quero 4 algarismos, só que agora eu quero algarismos que são diferentes. Aqui nessa questão 3, eu não especifiquei se eles eram diferentes ou não. Aqui agora eu quero 4 algarismos e eles têm que ser distintos. De novo, para o primeiro, 9 possibilidades. Por quê? Não pode ser o zero. Beleza? Então, aqui, não pode o zero. Aqui, agora, no meu segundo dígito, o que acontece nesse segundo dígito aqui? Pode o zero, mas não pode o algarismo que está aqui, porque tem que ser algarismo distinto. Então, pode o zero, mas não o que já foi usado. Beleza? Então, na hora de escolher esse dígito aqui, das 10 possibilidades que vocês têm, observa que a gente tem sempre 10 possibilidades. De 0 até 9 são 10 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 dígitos, tá? Desses 10, eu não posso o cara que está aqui e posso todos os outros. Então, na verdade, eu tenho de novo aqui 9 possibilidades. Para esse terceiro dígito aqui, na hora de você escolher o teu terceiro dígito para montar o seu número, o que não pode? Só não pode os dois anteriores. Então, vou colocar aqui, ó. Não podem os anteriores. Beleza? Então, aqui você não pode os dois anteriores. Aí, aqui, anteriores. Beleza? Se não pode os anteriores, não pode ser o que está aqui, nem o que está aqui. Então, dos 10, você exclui 2 possibilidades, 8. E para cá, gente, não pode ser os 3 dígitos que entraram anteriores. Então, você passa a ter 7 possibilidades. Então, na verdade, qual seria a conta que a gente teria que fazer aqui, gente? Nossa conta seria 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Beleza? Então, 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Teria que entrar, sei lá onde que eu vou botar essa continha aqui. Vou botar aqui embaixo mesmo. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vai dar 4.536. Beleza? 4.536. Beleza? Letra C, nossa resposta. E por último, quantas placas de automóveis existem usando 3 letras do alfabeto e 4 dígitos? Beleza? Então aqui eu tenho 4 dígitos e além dos 4 dígitos eu ainda tenho 3 letras do alfabeto. Beleza? Então, teria que colocar mais para cá. Teria que colocar mais para cá. Na verdade, eu vou colocar as 3 letras. Na verdade, como não vai ter espaço aqui, ou vai, peraí. Só fazer menorzinho, né? Vou fazer menorzinho aqui. Que aí vai caber tudinho. Beleza? Ai, ai. Será que vai caber tudinho aqui? Acho que não, hein?
Não, 2, 4, 6. Falta um ainda. Vou botar aqui assim. Pronto. Então, vai. Peraí. Pronto. Então, agora foi. Né? Então, para a escolha da primeira letra, as 23 mais Y, K e W, não é isso? Então, aqui eu tenho 26 possibilidades para a primeira letra. Para a segunda letra, como ele não falou nada de repetir ou não, 26 de novo. Para a terceira letra, como ele não falou nada, pode repetir, 26 de novo. Agora é que vem um parêntese bem importante, tá? Para análise combinatória, que fala muitas vezes sobre placa, fala sobre senhas. Cuidado, na hora de você montar um número com 4 algarismos, o primeiro não pode ser o zero. Mas na hora de você montar uma placa, eu posso ter uma placa que é 0001, por exemplo, né? Então, eu posso ter zero na primeira placa. Então, a primeira placa, o primeiro dígito, na verdade, numérico, ele pode ser o zero. Então, eu tenho 10 possibilidades para ele. Quais são as possibilidades? Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesma coisa se fosse uma senha. Quando eu falo uma senha de 4 dígitos, o zero pode ser o primeiro dígito. Então, cuidado, quando você monta um número de 4 algarismos, o primeiro não pode ser o zero. Mas quando eu monto uma senha, uma placa, dependendo do contexto, você pode ter o zero como primeiro dígito numérico, sim. Beleza? Então, aqui 10. Como ele não falou nada, eu posso repetir 10. Não falou nada, posso repetir 10. Não falou nada, posso repetir 10. Então, qual é a conta que eu tenho que fazer, gente? 26 vezes 26 vezes 26 vezes 1, 2, 3, 4, 0. Beleza? Então, isso aqui vai dar 1, 2, 1, 67, 1, 2, 3, 4, 0. Não é isso? Vamos fazer a conta para conferir? Né? Eu acho que é isso, tá? Que na hora de fazer a continha ali, eu vou fazer 26 vezes 26 vezes 26. 17, eita ferro. Saiu errado. 17576. 17576. Então, peraí. Então, muda essa. 17576. Apaga isso aqui. E por isso que é bom fazer a conta. Não é bom querer fazer de cabeça. Então, aqui. 17576. Eita, ficou branco. Pronto. 17576 com 1, 2, 3, 4 zeros. Beleza? O gabarito aí, 17576 com 4 zeros. Letra B. Beleza? Então, essa foi a primeira parte aí de princípio multiplicativo. A gente ainda vai fazer alguns exemplos de princípio multiplicativo para poder começar esse assunto de uma maneira bem tranquila e que é um assunto mais complexo e que exige muito treinamento. Beleza? É isso. Ainda falando sobre princípio multiplicativo, que ainda trabalha com a multiplicação de possibilidades, temos mais alguns exemplos de alguns problemas que envolvem essa multiplicação de possibilidades. Por exemplo, quantos são os anagramas da palavra link? Então, na verdade, o que seriam anagramas para a gente poder começar, né? Anagramas são palavras, tá? Que você forma com as mesmas letras da palavra original, só que essa nova palavra que você pode criar, ela tem ou não tem um sentido definido. Então, por exemplo, na verdade, você vai criar palavras com as letras L, Y, N e K. Você vai colocar essas letras aqui bagunçadas na ordem que você quiser, tá? Então, você vai formar novas palavras com as 4 letras, mas de forma que essas letras fiquem embaralhadas ou trocadas de posição. Quantas possibilidades eu tenho para a minha primeira letra da palavra que eu vou formar? 4. Vai ser L, Y, N ou K. Para a segunda, 3, porque a gente não vai usar a mesma letra, a gente vai apenas embaralhar essas letras, né? Formar palavras com exatamente essas letras que tem aí. A próxima não pode ser a letra que está aqui nem a que está aqui, então tem 2 possibilidades. E a próxima não pode ser nenhuma das 3 anteriores, então é só a que sobrou. Então, na verdade, quando você multiplicar as possibilidades, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você tem um total de 24 anagramas, né? Então, na verdade, os anagramas, se você quiser numerar esses 24 aí, né? Alguns, por exemplo, link é um deles. Se eu colocar L, Y, K, N é outro deles, beleza? L, N, K, Y. LN, YK, LK, N, YN, LK,
NY. E assim vai, beleza? Você vai fazendo isso aqui até chegar no teu último anagrama, que é o 24º anagrama, que seria KNYL, por exemplo. Beleza? Então, você consegue numerar ou fazer todos eles, então você consegue descobrir exatamente quem são todos os anagramas da palavra link. Então, são 24 anagramas. Beleza? 8 competidores, quantas são as possibilidades de um pódio com os 3 primeiros colocados? Então, na verdade, eu quero colocar aí agora só as possibilidades para os 3 primeiros colocados. Então, eu vou colocar aqui 3 barrinhas. Possibilidades para o meu primeiro lugar. Beleza? Então, como são 8 competidores, eu tenho 8 possibilidades. Para o meu segundo lugar, eu tenho 7 possibilidades. E para o meu terceiro lugar, eu tenho 6 possibilidades. Então, na verdade, esse princípio multiplicativo é 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336 maneiras. Beleza? Então, eu tenho 336 possibilidades para a formação de pódios. Perfeito? Então, lembrando que os pódios são pessoas diferentes desses competidores. Né? Não pode ter, por exemplo, link em primeiro, link em segundo, link em terceiro. Então, tem 8 possibilidades para o primeiro. Esse cara não pode entrar aqui, então só sobram 7. Esses 2 caras não podem entrar aqui, só sobram 6. Beleza? Uma questão muito clássica no vestibular, né? Eu tenho 4 casas, uma do lado da outra, e eu tenho 3 cores para pintar essas 4 casas. Então, vamos pensar aqui agora o seguinte, eu tenho essas 4 casinhas aqui, beleza? E eu tenho só 3 cores, perfeito? Então, vou botar, sei lá, cores A, B e C, beleza? Quantas possibilidades eu tenho para minha primeira casa? Então, essa primeira casa aqui, eu tenho, para pintar essa primeira casa, eu tenho 3 cores. Para pintar a minha segunda casa, eu não posso usar a mesma tinta que eu usei aqui. Então, eu só tenho 2 cores. Para pintar essa terceira casa, eu não posso usar a tinta que eu usei na esquerda. Então, dessas 3, você exclui uma possibilidade, que é a cor que está aqui na segunda casa. Mas você pode usar a cor que está na primeira. Então, você só exclui uma possibilidade das 3. Então, você passa a ter 2 possibilidades. E para pintar a sua quarta casa, é o mesmo raciocínio. Eu não posso usar a cor da terceira, então exclui uma das 3, fica só com 2. Mas essas 2 aqui você pode. Então, você passa a ter 2 possibilidades de cores. Então, na verdade, pelo princípio multiplicativo, você agora vai multiplicar. Peraí. Deixa eu. Pelo princípio multiplicativo, basta você multiplicar 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24 maneiras. Beleza? E o nosso gabarito fica sendo a letra A. Beleza? Uma questão bem clássica, né, de princípio multiplicativo, aparece no vestibular com frequência. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Hoje a gente vai falar sobre arranjos simples, né, que é um dos tópicos de análise combinatória bem importante. O que diz o arranjo simples, tá? A gente vai começar falando o seguinte, imagina que você tenha um conjunto, seja um conjunto com N elementos, beleza? Então, você tem um conjunto que tem N elementos distintos, beleza? Então, a gente tem esse conjuntozinho aqui com N elementos distintos. Perfeito. A gente vai fazer o seguinte, o número de subconjuntos de E, tá? Então, eu estou pegando aqui subconjuntos, tá? De E com P elementos também distintos. Distintos, vou botar assim, distintos e ordenados. Então, olha o que eu estou colocando aqui, gente. O número de subconjuntos de E que tem P elementos distintos e ordenados, ele é dado pelo arranjo, aí eu vou colocar aqui para vocês agora, o arranjo de N PAP. O que é esse arranjo de N PAP, gente? Ele vai ser em cima N fatorial e embaixo, um parênteses, N menos P fatorial. Beleza? Então, a gente tem o arranjo de N PAP tomado dessa maneira aí, tá?
Bom, vamos tentar entender o que isso aqui significa, tá, gente? O que significa esse arranjo de NPAP, tá? Então, de novo, você tem um conjunto que tem, tá, N elementos, beleza? Então, a gente tem um conjunto grande, vou tentar fazer um rascunho aqui no cantinho, tá, gente? Ó, você tem um conjunto com N elementos. Ah, lembrando, esse N tem que ser maior do que o P, tá? E você vai pegar agora um conjuntinho pequeno, um grupo pequeno. A quantidade de grupos pequenos vermelhos que você consegue fazer com P elementos distintos, de modo que esses P elementos aqui sejam elementos ordenados. O que significa elementos ordenados, gente? Significa que você tem uma importância de ordem. Beleza? Você tem uma importância de ordem, na verdade. Nossa, o nariz está ruimzinho. O que significa a importância de ordem? Como é que você entende essa importância de ordem? A importância de ordem significa, por exemplo, que o grupo que tem os elementos 1 e 2 é diferente do grupo que tem os elementos 2 e 1. Significa que qualquer grupo que você escolha para analisar, quando você muda dois elementos do grupo de posição, se você faz com que tenha um grupo diferente, significa que você tem um grupo ordenado e você vai ter um caso de arranjo, beleza? Então a gente tem aqui o seguinte, tá? Imagina que você tenha... Considere que nos Jogos Olímpicos de Paris tem 12 equipes disputando a medalha de ouro no vôlei feminino. Quantas são as possibilidades para o grupo que formará os medalhistas de ouro, prata e bronze? Então, na verdade, o que a gente tem aqui, gente? Vamos lá. A gente tem o seguinte, eu tenho um conjunto com 12 equipes. Então, esse conjunto grande aqui, ele tem 12 equipes. Beleza? O que você vai fazer, gente? Você vai pegar grupos desses 12, você vai montar novos grupos pequenos com 3 equipes. Por quê? Esse grupo pequeno com 3 é o grupo dos medalhistas. Beleza? Ouro, prata e bronze. Então, você está formando um grupinho pequeno com 3. Só que esse grupo aqui, ele é um grupo ordenado ou não ordenado. Gente, como é que eu sei se ele é um grupinho ordenado ou não ordenado? Você sabe se ele é um grupinho ordenado ou não ordenado quando você pega um exemplo para trabalhar. Por exemplo, você pega lá, vamos supor que o teu grupo tem Brasil, Estados Unidos e China. Beleza? Esse grupinho com 3. Faz diferença você mudar a ordem? Faz, porque a gente está falando aqui de ouro, prata e bronze. Se você pega essas mesmas 3 equipes e muda elas de lugar, você troca, por exemplo, só o B com o E, você já tem os mesmos elementos, mas um grupo de 3 diferente no primeiro. Porque Brasil, ouro, Estados Unidos, prata e China, bronze. Estados Unidos, ouro, Brasil, prata e China, bronze, já é um grupo diferente. Como esses grupos, se você mudar a ordem de 2 elementos, nem precisa ser os 3, tá? Se você mudar a ordem de posição, 2 caras ali dentro de um exemplo, eu estou escolhendo um exemplo para analisar. Quando você muda a ordem, por exemplo, do Brasil com os Estados Unidos aqui, você tem os mesmos 3 elementos, só que como você mudou a ordem deles e fez diferença, significa que eles são elementos ordenados. Então eu vou apagar isso aqui, tá? Vou colocar aqui para gente que esses elementos rosa são elementos ordenados. Se eles são elementos ordenados, significa aqui que eu posso fazer um arranjo de quanto, gente? Um arranjo de 12, 3 a 3. O que seria um arranjo de 12, 3 a 3, gente? Seria 12 fatorial. Embaixo, a diferença de 12 com 3. A diferença de 12 com 3, 9 fatorial. Beleza? E aí, qual é a conta que a gente vai fazer aqui, gente? A conta que a gente vai fazer vai ser a seguinte, ó. Você vai fazer 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 e vai cortar com o 9 de baixo. Beleza? Esse 9 fatorial vai morrer, vai ficar só 12 vezes 11 vezes 10. Beleza? 12 vezes 11 vezes 10 seria 120. 12 vezes 10 mais 1 daria 120 mais 12, 132. 132 vezes 10, 1.320. Beleza? Então, se você cortar aqui, por exemplo, esse 9 fatorial com esse 9 fatorial, você tem 1.320. Beleza? Gabarito da questão, letra C. Aí você fala para mim assim, Link, eu não poderia ter feito só multiplicando? Por exemplo, se eu colocasse assim, uma barrinha. Quantas possibilidades eu tenho para o ouro? Quantas possibilidades eu tenho para a prata? E quantas possibilidades eu tenho para o bronze? Também daria certo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, ouro. Vou subir mais um pouquinho para ficar mais bonitinho. Vou botar aqui, prata e bronze. Quantas possibilidades eu tenho para o ouro, gente? 12. Para a prata, 11 equipes. E para o bronze, 10 equipes. Se você multiplicar 12 vezes 11 vezes 10, 12 vezes 11 vezes 10 vai dar 1.320. Beleza?
Então, você também poderia fazer usando o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo, que você ia encontrar os mesmos 1.320. Beleza? Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem... Peraí, deixa eu dizer que eu quero continuar na chamada. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou um site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X. E as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Então vamos lá, gente. Quantas poltronas em branco eu tenho? Vamos lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 9 poltronas em branco, beleza? Dessas 9, 7 pessoas vão escolher sentar. Então, na verdade, quando essas 7 pessoas chegam aqui, dos 9 lugares, você tem que escolher 7 para comprar. Então, vamos pensar aqui. Ó. A gente tem o seguinte, eu tenho um grupão com 9 poltronas. Dessas 9, a gente vai ter que escolher um grupinho menor, né? Na verdade, eu vou escolher só 7. Como é que eu sei se essas 7 são ordenadas ou não ordenadas? Gente, não precisa pensar nos 7. Pensa só em 2 disposições. Por exemplo, pensa lá que 2 dessas 7 pessoas, por exemplo, vamos lá, vamos botar aqui. Eita ferro. Vamos botar aqui o Link e o Daniel aqui. Beleza? Peraí. O Link e o Daniel. Beleza? São 2 dessas 7 pessoas. Pensa só em nós 2. Se você trocar aqui e colocar aqui os mesmos 2 elementos, Daniel e Link, você tem uma forma de acomodação diferente. Observa que aquela acomodação Link e Daniel é diferente da acomodação Daniel e Link. Significa que 2 elementos dentro do grupo, os mesmos 2. Quando você muda eles de posição, você tem um grupamento diferente. Né? Então, esses 7 elementos, quaisquer elementos que você troque de lugar, você tem uma acomodação nessa viagem das poltronas diferente. Significa, então, que esse grupo com 7, ele é um grupo que ele é ordenado. Qualquer troca que você faça de lugar com 2 componentes, você tem um grupo diferente. Então, ele é um grupo ordenado. Se ele é um grupo ordenado, o que eu posso fazer, gente? Eu posso fazer, dos 9, eu vou escolher 7, eu vou fazer um arranjo de 9, 7 a 7. O que é um arranjo de 9, 7 a 7, gente? 9 fatorial. Embaixo vai entrar a diferença de 9 com 7. A diferença de 9 com 7 dá 2 fatorial. Beleza? Você pode fazer da seguinte maneira. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, até o 2, para poder cortar com o 2 de baixo. Beleza? Você pode fazer desse jeito. Só que se você olhar as opções, ele não resolveu isso aqui. Né? Ele simplesmente colocou 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, ele já colocou a nossa resposta, o gabaritinho, a letra A. Link, eu poderia fazer por princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo? Sim. Por exemplo, o que você ia fazer? A primeira pessoa, vamos lá, eu tenho aqui, a primeira pessoa, ela tem 9 possibilidades para sentar. A segunda tem 8. A terceira tem 7. A quarta tem, e assim vai. E você vai multiplicando até a 7ª pessoa. Então, na verdade, você teria uma conta, né? Seriam, na verdade, aqui, ó. Se você fosse fazer com barrinhas, tá? Vou tentar fazer pequenininho aqui para você. Seria. Deixa eu copiar aqui. Se você fizesse com barrinhas, também ia dar certo. Tá? Não teria problema nenhum. Se faria assim. Tá? Deixa eu colocar essas barrinhas aqui para você. São 7 pessoas, não é isso? Então, o que você poderia fazer? A primeira pessoa tem 9 lugares para sentar, de opção. A segunda tem 8. A terceira tem 7. A quarta tem 6. A quinta pessoa tem 5 opções para sentar. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A sexta pessoa tem 4 opções para sentar. E a 7ª pessoa tem 3 opções para sentar. E você ia fazer essa continha aqui, ó. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa. Se você fizer essa conta, dá o mesmo resultado de que 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Beleza? Bom, pelo arranjo, sai muito mais rápido, já sai direto na opção, nesse caso aqui. Né? Pelas barrinhas, você teria que
resolver ou desenvolver esse 9 fatorial sobre 2 fatorial para cortar o 2 fatorial do 9 fatorial com o 2 de baixo e sobrar só até o 3, beleza? Então, você também poderia fazer ou assim, ou assim, nessa questãozinha. Bem interessante esse tipo de questão de arranjo, tá? O que acontece aqui? Em uma reunião, trabalhadores de uma indústria decidiram fundar um sindicato com uma diretoria escolhida entre todos os presentes e composta por um presidente e um vice e um secretário. O número total de possibilidades de composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas presentes nessa reunião. Então vamos lá, gente, vamos pensar o seguinte. Qual é o número de trabalhadores presentes? Você não sabe qual é o número de trabalhadores dessa reunião. Então imagina que eu tenho um grupo grandão aqui com N trabalhadores. Não sei quantos são, tá? Ele não disse. É exatamente essa pergunta dele. E você vai escolher, dentre esses grupos, desse grupão aqui, você vai escolher um subconjunto com quantos elementos, gente? Um presidente, um vice e um secretário. Então, você vai escolher um subconjunto com 3 elementos. E esse subconjunto aqui, ele é um grupo ordenado. Por que ele é um grupo ordenado, gente? Ele é um grupo ordenado, por quê? Pensa comigo, pensa num exemplo com 3. Link, presidente, Daniel, vice e João, secretário. Muda a gente de lugar. Link, secretário, Daniel, presidente e João, secretário. É outro grupo de 3. São as mesmas pessoas, mas é uma outra configuração com os mesmos 3 elementos. Link, Daniel e João. Se isso acontece, significa que a nossa ordem faz diferença. Se a nossa ordem faz diferença, eu vou fazer aqui um arranjo de N, que é o nosso total, tomados 3 a 3. E que é um arranjo de N 3 a 3, gente? Seria N fatorial, dividido, embaixo entra N menos 3 fatorial. Beleza? Isso é um número de maneiras que, com N pessoas, você pode escolher 3 para esses cargos de presidente, vice e secretário. Ele fala, o número total de possibilidades da composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas presentes na reunião. O que ele está falando, gente? Que isso aqui é 30 vezes o número de pessoas na reunião, ou seja, 30 N's. Como é que eu resolvo isso, Link? Olha, vai virar uma equaçãozinha de segundo grau, porque esse N, eu posso abrir em N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos 3. Fatorial. A parte de cima você vai sempre diminuindo 1. A parte de baixo eu mantenho o meu N menos 3. Fatorial. Beleza? Isso aqui vai cortar o N menos 3 com o N menos 3. Beleza? Perfeito? Vai dar uma equação de terceiro grau. Não, peraí, calma aí. N menos 1, N menos 2, N menos 3, tá certo. Vamos cortar o N menos 3. Beleza? E ele fala que isso aqui é igual a 30 N. Se isso aqui for igual a 30 N, você ainda vai conseguir cortar agora, gente. De um lado, esse Nzinho aqui. Observa que esse N que está multiplicando, eu vou cortar ele aqui com esse N daqui. Sobrou só o quê, gente? Sobrou N menos 1 vezes N menos 2 igual a 30. Não é isso? Então, sobrou para a gente aqui, ó. N menos 1 vezes N menos 2. Beleza? Isso aqui igual a 30. Beleza? Como é que eu resolvo isso daqui, gente? Aí, você pode pensar o seguinte, ou você vai resolver essa equação do segundo grau, desenvolver essa conta aqui e resolver a equaçãozinha do segundo grau, ou você pode pegar essas opções aqui, se você não quiser perder tempo, e testa. Ó, faz o N igual a 13, por exemplo. 13 menos 1 dá 12. 13 menos 2 dá 11. Beleza? 12 vezes 11 dá 30? Não. Faz com N igual a 11. Faz 11 menos 1 dá 10. 10 vezes 9 dá 30? Não. Faz com N igual a 9. 8 vezes 7 dá 30? Não. Faz com N igual a 7. 6 vezes 5 dá 30? Sim. Então eu já tenho o gabarito, ó. Já tenho meu gabarito. Meu N é igual a 7. Por quê? 7 menos 1 dá 6. 7 menos 2 dá 5. 6 vezes 5, 30. Então, minha resposta já é o 7. 5 menos 1 dá 4, 5 menos 2 dá 3. 4 vezes 3, 12, não dá 60. Então, eu olhando para as opções, eu já sei que a resposta é 7. Uma outra, obviamente, a maneira mais correta de se resolver isso daqui seria a gente resolvendo a equaçãozinha do segundo grau, né? N ao quadrado menos 2N menos N mais 2 igual a 0. Vai dar uma equaçãozinha do segundo grau. Resolvendo a equaçãozinha do segundo grau, você vai encontrar também esse N igual a 7.
beleza? Por que eu não coloquei essa equaçãozinha do segundo grau aqui? Porque vai dar, eu até posso colocar ela aqui, ó, vai ficar, só que eu teria que diminuir o tamanho da fonte aqui. Deixa eu botar 10 aqui, porque não tem espaço. Eu queria resolver essas 4 questões aqui nessa mesma página. Então, vamos lá. N ao quadrado, menos 2n, menos n, ó, n ao quadrado, menos 2n, menos n, mais 2, igual a zero. Beleza? Então, isso aqui vai ficar n ao quadrado, menos 3n, mais 2, igual a zero. Aí você pode fazer por delta, né? Por Bhaskara. Se eu fizer por Bhaskara, o meu delta vai ser d ao quadrado 9, menos 4 vezes a, que é 1, 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, meu delta dá 1. Pela fórmula de Bhaskara, meu n vai ser menos b, que dá 3, mais ou menos 1. Peraí, deixa eu ver aqui direitinho. Menos 3n, isso aí. Ué, mas por que esse n está dando 7? Tem alguma coisa errada? Vamos lá. Ah, não, ali é 30. Eu botei igual a zero. Volta essa equação do segundo grau todinha aqui. Ó, vai ficar n ao quadrado, menos 2n, é isso? Menos n, mais 2, igual a 30. Não é igual a zero, não. Isso aqui é um 30, esse azul aqui, tá? Então vai ficar n ao quadrado, menos 3n, menos 28, igual a zero. Aí é melhor fazer por produto, né? Vamos lá, soma igual a 3, produto igual a 28, menos 28, na verdade. Né? Dois números somados dão 3, multiplicados dão menos 28. Então, n igual a 7 ou n igual a menos 4. Né? Então, a soma de 7 com menos 4 dá 3, e o produto de 7 com menos 4 dá menos 28. Só que menos 4 não pode, porque menos 4 seria um número de pessoas, então você não pode ter número de pessoas negativo. Então, na verdade, a gente fica só com nzinho igual a 7, beleza? E o gabarito fica sendo a letra D, perfeito? Mas qual é a ideia dessa questão? É você entender que num grupo com n pessoas, você vai escolher 3, presidente, vice e secretário, você vai fazer um arranjo de n 3 a 3, beleza? Então, essa é a primeira ideia. Link, poderia fazer com barrinhas? Poderia, né? Mas fazendo com arranjo, eu achei mais prático aqui a gente trabalhar esse caso do presidente, do vice e do secretário. Tá? Essa questão foi uma questão da UERJ, tá? E essa questão 2 é uma questãozinha do Enem, né? Então, são dois exemplos bem interessantes da gente resolver questões que envolvem um arranjo simples, tá? Vamos para a questãozinha 4. Ele fala o seguinte: uma companhia de viagem oferece 8 possíveis datas para um pacote. No preenchimento do formulário, o cliente deve escolher 3 dessas datas, colocando a sua ordem de preferência entre as opções disponibilizadas. Então, ele já está dizendo o seguinte, gente: eu tenho disponível 8 datas que a companhia aérea oferece. Então, eu tenho um grupão com 8. Dessas 8, deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui, que agora eu voltei para 10, vou voltar para o 14. Dessas 8, peraí, ué. Ué? Tá voltando, não? Não. Vamos lá. Dessas 8, você tem que escolher quantas datas, gente. O cara no formulário, ele vai preencher o formulário. Ele tem, a companhia oferece, 8 não, oferece 6, desculpa. Oferece 6 possíveis datas, né? O pacote. Para preenchimento do formulário, o cliente deve escolher 3. Então, eu vou escolher 3 dessas datas aqui. O que acontece nesse grupo de 3, gente? Ele já me fala que ele tem que colocar essas datas com ordem de preferência. Então, ele já está te dando a dica que esse grupo de 3 é um grupo ordenado, beleza? Então, quando você coloca a ordem de preferência, o que acontece aqui, gente? Significa o seguinte: vamos supor que eu escolhi viajar nos dias. Botei. A minha primeira opção é viajar no dia 20. A minha segunda opção é viajar dia 21. E a minha terceira opção é viajar dia 22. Se eu mudar o 20, o 21, o 22, eu tenho um grupo de um formulário completamente diferente, né? O cara que está analisando essa ficha, se ele olha lá, primeira opção, dia 20, primeira opção, dia 21, se eu trocar 21 por 20, faz toda a diferença no formulário, né? Então, você tem um grupo com os mesmos elementos, com as mesmas datas, mas completamente diferente, porque você tem uma prioridade de ordem. Então, se você tem uma prioridade de ordem, de quantas maneiras eu posso fazer isso, gente? Arranjo de quanto, gente? De 6. 3 a 3? O que seria o arranjo de 6, 3 a 3? 6 fatorial. Embaixo vai entrar a diferença de 6 com 3.
6 tira 3 vai dar o próprio 3 fatorial. Beleza? Como é que eu faço essa continha aqui, gente? Vamos lá, vai ficar assim, em cima. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Embaixo mantenho 3 fatorial. E você agora vai cortar o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. Beleza? Vou cortar aqui, ó, esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Ficou 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Isso vai dar 120. Então, você tem 120 maneiras de preencher isso aí. Ah, Link, eu não queria fazer assim. Eu queria fazer com barrinhas. Pode, gente, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum e não precisa dividir nada, porque olha só. Quantas datas você tem para sua primeira opção? Vamos lá, se eu fizesse só com barrinhas, daria certo, Link? Eita, esse mouse tá. Minha primeira opção, eu tenho 6 datas. Na minha segunda opção de preenchimento do formulário, eu tenho 5 datas disponíveis, porque a primeira já foi. E na hora de preencher o formulário, para a terceira data, eu tenho 4 opções disponíveis, que são as que sobraram. 6 vezes 5 vezes 4 também vai dar 120. Então, o gabarito fica sendo a letra A. Beleza? Então, tentei resolver aqui para vocês 4 probleminhas de arranjo, que você pode usar a aplicação do arranjo, né, de conjuntos que são ordenados, para você poder entender bem esse conceito aí do que é o arranjo. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido bem. Bom, agora a gente vai falar sobre combinação simples, que também é muito importante no vestibular. Na verdade, eu ainda arrisco a dizer que a combinação simples na análise combinatória é o que mais aparece, né, nas provas de vestibulares. Então, é muito importante você saber quando usar e como funciona, né, uma combinação simples no vestibular, porque, como eu falei, é o que mais aparece em relação à frequência de questões no vestibular. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Né? Vamos tentar colocar mais ou menos a mesma coisa que a gente colocou no outro. Então, seja um conjunto com N elementos distintos. Beleza? Eu vou pegar um conjunto grande com N elementos distintos. Beleza? A gente tem o seguinte: o número de subconjuntos de E com P elementos ou não ordenados distintos. Observa o seguinte: eu tenho um conjunto com N elementos. O número de subconjuntos que você vai pegar desse cara, com P elementos não ordenados e distintos, vai ser dado pela combinação. Como? Seria a combinação, vamos colocar aqui, ó, combinação, então, cisão, de N, P a P. E a combinação de N, P a P, gente? N fatorial. Embaixo entra a diferença, na verdade, eu vou botar assim, P fatorial, primeiro. E do lado do P fatorial, vai entrar a diferença de N menos P fatorial. Beleza? Então, ficou assim, tá? A nossa formulinha para combinação. Beleza? Observa que ela é a mesma do arranjo. A diferença dela para o arranjo, gente, é que embaixo você divide ainda pelo P fatorial. Observa que a formulinha é a mesma, tá? Do arranjo de N, P a P. A diferença dessa fórmula para o arranjo é que tem um P fatorial do lado aqui embaixo. Você divide por P fatorial, que é exatamente essa repetição, né? Que, na verdade, esses grupamentos que antes eram ordenados, agora são não ordenados. Então, você vai dividir pelo P fatorial. Beleza? Na verdade, o que a gente tem aqui? Eu vou tentar colocar aqui para a gente. Eu tenho um grupão com N elementos. Lembra que o N tem que ser maior do que o P. Então, eu tenho um grupão com N elementos. Beleza? E eu vou pegar grupinhos aqui dentro, a quantidade de grupos pequenos com P elementos distintos. E esse grupinho com P agora, ele é um grupinho que ele é não ordenado. O que é um grupo não ordenado, gente? Vou te dar um exemplo. Um grupo não ordenado significa que o conjuntinho, né? Imagina que o conjuntinho A e B, se você troca o A e o B de posição, você não faz com que seja um conjunto diferente. Se isso acontecer, você tem um grupo não ordenado. Se o AB, mudei o A e o B de posição, eles são o mesmo conjunto BA, mudei o A com B, e você teve o mesmo grupo com 2, você não tem importância de ordem. Se você não tem importância de ordem, eu posso usar uma combinação. No caso de N, P a P. Beleza? Perfeito? Vamos pensar o seguinte, vamos começar a pensar nos nossos problemas aqui práticos, que tem vários exemplos práticos para vocês começarem a se acostumar com essa ideia da combinação e quais são os problemas que você tem em relação a isso. Todos os problemas são
diferentes, com contextos diferentes, você tem que analisar o contexto da questão. E um determinado campeonato de futebol, composto por 20 times, é disputado no sistema de pontos corridos. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais times em 2 turnos. Isso é, cada time joga 2 partidas com cada um dos seus outros times, sendo que cada jogo pode terminar empatado ou haver um vencedor, sabendo que nesse campeonato ocorreram 126 ou 8. Acho que é 126, eu não enxergo bem não, mas é 126. Empate. O número de jogos em que houve ganhador foi igual a quanto? Bom, primeira observação. Como é que eu calculo quantos jogos tiveram nesse campeonato? Vamos lá, eu tenho 20 equipes. Vamos pegar só o primeiro turno, tá? Eu tenho 20 equipes. Minha conta aqui vai ficar brava, porque tem pouco espaço. Dessas 20 equipes, beleza? Para você fazer um jogo, você pega um grupo de 2, certo? Todo jogo ele é composto por 2 equipes. Então, de 20 equipes, eu vou pegar todos os possíveis grupos de 2. Aí você pensa o seguinte, tá? Como é que eu sei que esse grupo aqui é ordenado ou não ordenado? Você pensa o seguinte, Flamengo e Vasco é um jogo. Vasco e Flamengo é o mesmo jogo, não é isso? Se Flamengo e Flamengo são o mesmo jogo, significa que esse grupo aqui ele é um grupo não ordenado. Se ele é um grupo não ordenado, para eu saber quantos grupos de 2 eu consigo fazer com esses 20, eu vou fazer uma combinação de 20, 2 a 2. O que seria uma combinação de 20 e 2 a 2, gente? Seria 20 fatorial, 2 fatorial, e do lado vai entrar a diferença de 20 com 2, que é 18 fatorial. Beleza? Aí agora você vai organizar essa casa aqui para fazer essa conta. Vai ficar assim, gente, ó. Vamos lá. 20 vezes 19 vezes 18, aí eu paro para poder cortar. 2 fatorial dá 2, vezes 1, que dá 2. Deixa 2 fatorial, tá? E o 18 fatorial vai cortar com o 18 de cima. Beleza? Vamos lá. Quando você cortar esse 18 fatorial com esse 18 fatorial, você tem o seguinte resultado aqui. 20 vezes 19 dividido por 2. Então vai dar 190. O que é esse 190? Vamos interpretar, gente. 190 é a quantidade de grupos de 2 que eu consigo fazer com os 20. Grupos de 2 elementos distintos. Então você vai pegar aí, o que são esses 190? Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, Vasco e Botafogo. São todos os grupos de 2. Beleza? Que na verdade vai te dar o número de jogos que você tem em um turno. Beleza? Em um turno, você tem 190 jogos. Em 2 turnos, você tem 190 vezes 2, 380 jogos. Então, qual é o total de jogos, na verdade? Eu tenho aqui que o total de jogos seria 190 no primeiro turno, 190 no segundo, 380 jogos. Beleza? Ao todo nesse campeonato. Perfeito? Tem 380 jogos. Agora a gente vai para uma outra interpretação que também é bem interessante para o vestibular, tá, gente? São esses 380 jogos. Aí você vai falar assim, Link, vitórias mais empates mais derrotas? Não. Se você pegar o número de vitórias mais o número de empates, me dá o total de jogos. Aí você fala, por que só vitória e empate? Porque, olha só, gente, quando você tem o número de vitórias, a quantidade de vitórias é a mesma quantidade de derrotas. Beleza? A quantidade de vitórias, nesse caso, é a mesma quantidade de derrotas. Então, se você pegar vitórias, é igual ao número de derrotas, e você somar com os empates, você tem o total de jogos, né? O que acontece num jogo? Ou você ganha ou você perde. Né? Se tiver um ganhador, um ganhou e o outro perdeu. Mas é um jogo só. E mais o número de empates. Se você somar esses jogos em que tiver um ganhador, né, mais o número de empates, você tem o total de jogos. Gente, olha o que ele fala, que 126 jogos foram empates. Então, aqui eu tenho 126. O meu total de jogos eu tenho 380. Quem vai ser o meu número de vitórias, gente? Vai ser 380 menos 126. Então, eu tenho 380 menos 126. Beleza? 380 menos 120 dá 260. 260 tira 6, 254. Então, eu tenho 254 vitórias, que é a mesma coisa que 254 derrotas, somando com 126 empates, me dá o total de jogos que foram 380. Beleza? Então, bem interessante essa questãozinha, tá? Caiu no vestibular ano passado, uma questãozinha do Enem, e ela é bem interessante para falar de combinação. Outro exemplo interessante para falar de combinação, vamos lá. Uma pessoa deve preencher um formulário colocando 3 bairros em que deseja morar, caso ela seja premiada com um bilhete que lhe garante um imóvel de até R$500 mil, que pode ser escolhido entre os possíveis bairros. Então, vamos lá, gente. Eu tenho que escolher no formulário
3 bairros, beleza? Entre os possíveis bairros, Tijuca, Grajaú, Estácio, Meier, Barra, Recreio, beleza? Então, na verdade, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Então, eu tenho 6 opções de escolha ao todo. Dessas 6, vamos lá, vamos escrever. Dessas 6 aqui, eu tenho que escolher no meu formulário 3 bairros que eu quero morar, que eu posso morar, né? Que eu desejo morar. Tem ordem de preferência? Aí ele fala o seguinte: no formulário deve ser colocada a ordem de preferência. Ah, então aqui tem que colocar a ordem de preferência. Tem ordem de preferência, não é uma combinação, gente. Aqui, na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: vamos reformular esse exemplo aqui. Nesse formulário, não deve ser colocado a ordem de preferência em relação aos 3 bairros. Tá? Então, vou só mudar aqui. Vou chegar isso aqui para cá, para poder ficar um problema de combinação, senão não vai ser um problema de combinação. Então, não. Beleza? Então, vou botar assim. Vamos supor que eu não quero levar em consideração a ordem de preferência. Se eu não quiser colocar a ordem de preferência, eu só vou avisar que são 3 bairros. Então, o formulário que tiver lá, Grajaú, Tijuca e Estácio. Mudei a ordem desses 3. Grajaú, Estácio e Tijuca é o mesmo formulário. Já que eu não vou levar em consideração a ordem, o grupo Tijuca, Grajaú e Estácio, Tijuca, Estácio, Grajaú, é o mesmo formulário com 3 bairros, beleza? Se você não vai levar em consideração a ordem de preferência, você vai fazer uma combinação de 6, 3 a 3, beleza? O que seria uma combinação de 6, 3 a 3, gente? 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Perfeito? Vamos lá. Esse 6 a gente vai até onde, gente? Vamos lá. Esse 6 vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Perfeito? Embaixo, eu tenho 2 3 fatorial. Um 3 fatorial daqui, um 3 fatorial daqui. Um deles vai cortar. Beleza? Eu botei 2. Aqui são 3. É 3 fatorial e 3 fatorial de novo. Beleza? Um desses 3 fatorial vai cortar. Ó. Vai ficar assim. Cortei esse 3 com esse 3. Aí, gente, sobrou 6 vezes 5 vezes 4 em cima. E sobrou ainda um 3 fatorial embaixo. 3 fatorial dá 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, significa que esse 6 aqui, observa, esse 6 aqui, eu posso cortar com esse 3 fatorial, que também dá 6. E sobrou só para a gente 5 vezes 4 igual a 20. Beleza? Então, só toma cuidado aí de trocar para mim, nesse enunciado, e colocar não deve ser colocada a ordem de preferência em relação aos 3 bairros escolhidos. Beleza? Se não deve ser colocada a ordem de preferência, o resultado é 20. Se tivesse ordem de preferência, seria um arranjo de 6, 3 a 3. Beleza? Bom, uma comissão de formatura com 2 alunos será escolhida num grupo de 30 alunos. Então, vamos lá, gente. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma turma com 30 alunos. Observa. Eu vou escolher uma comissão de formatura, um grupinho pequeno, grupos pequenos, né? Possibilidades de grupos distintos pequenos, com 2 alunos. Minha pergunta é, né? Assim como esse grupo aqui não levou em consideração a ordem, vamos lá olhar. Então, não ordem, né? Aqui, gente, esse grupinho de 2. Pensa o seguinte, como é que eu sei se essa comissão de formatura tem importância de ordem ou não? Se você escolher o Link e o Rafael para fazerem parte da comissão de formatura, vou trocar a nossa posição dentro do grupo, o Rafael e o Link. É a mesma comissão de formatura? Sim. Ou seja, esse grupo não é diferente. O grupo Link e Rafael, o Rafael Link, é o mesmo grupo. Se a gente mudar de posição dentro do grupo, a gente não faz com que seja uma comissão diferente. É a mesma comissão. Então, a nossa ordem não importa. Então, se eu tenho uma não importância de ordem, vamos lá, não ordenado, a gente vai fazer uma combinação de 30, 2 a 2. O que é uma combinação de 30, 2 a 2, gente? 30 fatorial. Embaixo, 2 fatorial. E do lado do 2, a diferença do 30 com 2, que é 28 fatorial. Beleza? Então, eu tenho aqui essa ideia. Bom, vamos fazer essa continha aqui. Ó. Vai ficar assim. 30 vezes 29 vezes 28. Embaixo, 2 fatorial e 28 fatorial. Corta o 28 fatorial, gente. Vamos cortar esse 28 fatorial aí. Se eu cortar o 28 fatorial, ó, esse 28 corta com 28. O 2 fatorial, que vai dar 2,
você pode cortar com 30. Isso aqui vai dar 15 vezes 29, beleza? 15 vezes 29, gente. 15 vezes 29 vai dar 15 vezes 30 menos 1. 15 vezes 30 dá 450 menos 15, 435. Beleza? Então, 15 vezes 29, 435. Perfeito? Então, gabarito da questão, 435 grupos de 2, né? Então, você vai ter lá Link, Rafael, Link, João, João, Rafael, Pedro, Renato, Renato e Link. Todos esses grupos de 2, se você pegar todos eles, você vai ter um total de 435 grupos com 2 elementos. Beleza? Lembrando que o grupo Link, Rafael, Rafael, Link não é um grupo diferente. Tá? Perfeito. Mais um exemplo de combinação simples. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela. Então, museus nacionais, eu tenho 4 opções. Lembrando, dessas 4 opções, ele vai visitar 3 deles no Brasil. Então, observa o seguinte, eu tenho um grupo com 4, beleza? MASP, MAN, Ipiranga e Imperial. E desse grupo com 4, eu tenho que escolher 3. Beleza? Então, desse grupinho aqui dos nacionais, eu tenho um grupinho com 4. 4 museus nacionais. Desses 4, eu vou escolher 3. Beleza? De acordo com os recursos dados, de quantas maneiras ele pode escolher esses 5 museus? Ele decidiu restringir a sua escolha a museus nacionais e internacionais. Gente, ele falou alguma coisa relacionada à ordem? Ele só falou que dos 4, ele tem que visitar 3. O que eu quero dizer com isso? Se você escolher um grupo de 3, analisa um grupo de 3. Se você for visitar o MASP, o MAN e o Ipiranga, se você for visitar o MASP, o Ipiranga e o MAN, você trocou o Ipiranga e o MAN de posição. Mas você faz com que seja um grupo de 3 diferente? Nesse contexto, não. Porque nesse contexto denunciado, ele só está falando que ele escolheu 3 museus para visitar. Ele não disse a ordem em que ele vai visitar os museus. Então, se ele visitar MASP, MAN e Ipiranga, alguém pergunta para ele quando ele voltar de viagem, quais foram os museus que você visitou? MASP, Ipiranga e MAN. Quais foram os museus que você visitou? MASP, MAN e Ipiranga. É a mesma resposta, são os mesmos 3 museus. Ele não fala nada relacionado à ordem. Então, esse grupinho aqui de 3, né? Ele é um grupinho de quê, gente? Ele é um grupinho não ordenado. Beleza? Se ele é um grupo não ordenado, a gente, para escolher de quantas maneiras eu posso visitar esses 3 museus nacionais, eu vou fazer uma combinação de 4, 3 a 3. Espera aí, eu botei errado. Uma combinação de 4, 3 a 3. O que é uma combinação de 4, 3 a 3, gente? 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, e do lado do 3 vai entrar a diferença, que é 1 fatorial. Beleza? Aí você vai fazer a seguinte conta. Vamos lá, devagarzinho. 4 vezes 3, e você vai parar no 3. Por que você vai parar no 3? Para cortar com o 3 de baixo. Não é isso? Mantém um lá. Quanto é que vai dar essa conta, gente? Se você cortar o 3 com o 3 fatorial e 3 fatorial, sobra só 4 aqui. Beleza? Então, para escolher os 3 museus nacionais que você vai visitar, dentre, né, os 4 que ele me deu como opção, você tem 4 possibilidades. Agora, vou pegar o meu outro grupo. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 museus internacionais como opções. Desses 4, ele vai escolher 2 para visitar fora do país. Então, ele vai escolher um grupinho com 2, um subconjunto com 2 elementos. De novo, ele não falou nada de ordem. Então, se eu visitar o Louvre e o Prado, se eu visitar o Prado e o Louvre, é o mesmo grupo de 2 que você está visitando, mesmos 2 museus. Não tem importância de ordem, pelo menos no enunciado e no contexto do problema. Então, se a gente aqui não tem importância de ordem, a gente também vai fazer uma combinação. Só que agora é uma combinação de quanto, gente? De 4, 2 a 2. O que é uma combinação de 4, 2 a 2? 4 fatorial, 2 fatorial, e do lado do 2, 2 fatorial de novo. Beleza? Aí aqui agora você pode fazer de várias maneiras, tá? Quer fazer direto, faz. Quer simplificar, simplifica. Vamos lá. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que vai cortar com 1, 2 fatorial de baixo, mas ainda vai sobrar mais 1. Então, isso aí vai dar quanto, gente? 4 vezes 3, né? Porque o que acontece? Esse 2 fatorial aqui, ó,
Corta com esse 2 fatorial aqui. Sobra 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Aí você vai falar o seguinte: eu tenho 4 maneiras, 4 possibilidades de visitar esses 3 museus nacionais e 6 possibilidades de visitar os 2 museus internacionais. A pergunta é: eu tenho que visitar os 3 brasileiros ou os 2 fora do país, ou eu tenho que visitar os 3 brasileiros e os 2 fora do país? Ele já está colocando aqui para gente, ó. O conectivo aqui, ó, é o e. Se é um conectivo e, a gente vai multiplicar, beleza? Esse e significa vezes. Então, a nossa resposta, qual seria a nossa resposta aqui, gente? A nossa resposta seria 4 vezes 6, que dá 24 maneiras, beleza? E o gabarito aí fica sendo letra D de dado, tá? Observação importante, então, né? Qual é a nossa observação importante aqui? Se fosse o conectivo e, ele é igual a uma multiplicação. Se eu tenho que visitar esses museus e esses também, vezes. Se eu tivesse que visitar os museus brasileiros ou os museus internacionais, você ia somar os 2 resultados, beleza? Então, se ele falasse 3 deles no Brasil ou 2 fora do país, seria 4 mais 6, daria 10. Como ele falou que tem que visitar os 3 no Brasil e os 2 fora do país, 4 vezes 6, 24 é o gabarito da questão. Beleza? Então, essa aí foi a primeira parte, né? Primeiros exemplos que a gente está vendo de análise combinatória. Eu acho que quanto mais exemplos a gente tiver, mais firme você começa a pegar o conceito. Ao invés de ficar só fazendo conta, você consegue pegar o conceito e consegue entender a diferença, né, entre a combinação, no caso, e o arranjo. Então, a diferença é que o arranjo são grupos ordenados e a combinação são grupos não ordenados. Bom, o que isso quer dizer? Como é que eu sei se são grupos ordenados ou não ordenados? Aqui, ó, comissão de formatura. Se eu trocar, por exemplo, a comissão Link Rafael e Link é a mesma comissão, beleza? Agora, se você fala, por exemplo, possibilidades de ouro, prata e bronze, Brasil, Estados Unidos e China. Estados Unidos, Brasil e China, o mesmo grupo de 3 faz com que você tenha uma composição de pódio diferente, medalhas diferentes. Então, você tem os mesmos elementos, mudou a posição, tem grupos diferentes. Então, a ordem importa e você tem um arranjo, beleza? Então, essa aí ficou sendo a nossa aulinha de combinações simples, beleza? Bom, vamos fazer mais alguns exemplos de exercícios de combinação simples, né? Nós fizemos 4 exemplos na primeira aula de combinatória, falando sobre combinação simples, e agora a gente vai fazer mais 4, com um nível de dificuldade um pouco maior. Ele fala o seguinte: uma urna possui 10 bolas pretas e 6 bolas azuis. Então, vamos lá, gente. Eu tenho aqui uma urna que tem 10 bolas pretas. Esqueci de colocar fininho aqui. Esqueci de colocar as cores que eu gosto, o rosa e o verde, antes de começar. Então, eu tenho aqui 10 bolas pretas, ao todo. Beleza? E tenho 6 bolas azuis. Então, aqui, 6 bolas azuis. Beleza? O que ele vai fazer, gente? Quantas formas eu posso retirar dessa bola? Dessa urna, 2 bolas de mesma cor. Gente, se ele quer tirar 2 bolas de mesma cor, ele não definiu a cor. Ou seja, ele quer tirar ou 2 pretas, beleza? Ou 2 azuis. Ele quer 2 da mesma cor, ou ele quer 2 pretas ou 2 azuis, beleza? Para tirar 2 pretas, eu teria que tirar 2 pretas dessas 10. Então, desse grupo de 10, eu quero montar grupos com 2. Observa essas 2 bolas pretas aqui na minha mão, gente. Então, essas 2 bolas pretas aqui. Se eu mudar elas de posição, você tem um grupo de 2 diferente? Não. Então, esse grupo ele é um grupo não ordenado, né? Se eu mudar elas de lugar, de posição, essas 2 no grupo, você tem o mesmo grupo. Então, é um grupo não ordenado. Beleza? Se é um grupo não ordenado, o que a gente tem? Uma combinação, beleza? De 10, 2 a 2. Perfeito? Como que eu calculo uma combinação de 10, 2 a 2, gente? Combinação de 10, 2 a 2 vai dar um trabalhinho, né? 10 fatorial, beleza? Dividido por 2 fatorial. E do lado do 2 vai entrar um 8 fatorial, que é a diferença de 10 com 2. Beleza? Então, isso aqui, se você fizer essa continha aqui, vai ficar 10 vezes 9, o 8 vai cortar, não é isso? Vai ficar 90 dividido por 2, 45. Perfeito? Agora eu vou fazer o seguinte: se eu tirasse 2 azuis, eu teria que tirar 2 azuis desse grupo aqui de 6. Então, desse grupo de 6, eu teria que tirar 2. Olha para minha mão. Se eu trocar as 2 azuis de posição, é o mesmo grupo. Então, de novo, esse grupo aqui é um grupo não ordenado. Se é um grupo não ordenado, para tirar essas 2 azuis, eu vou fazer uma combinação de 6 agora, 2 a 2. Beleza? Isso aqui vai dar 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, e do lado do 6, 4
fatorial. Beleza? Quando você for fazer essa divisão, o 4 vai cortar, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Vai cortar o 4 com 4, vai ficar só 6 vezes 5. Dividido por 2, vai dar 15. Agora é o seguinte, gente, como você quer tirar duas da mesma cor, ou você vai tirar duas pretas, ou você vai tirar duas azuis. Então você vai pegar o 15, ao invés de multiplicar com 45, você vai somar com 45. Então qual seria a nossa resposta? Vou colocar aqui, ó. Nossa resposta seria 45 mais 15, beleza? Então o nosso gabarito aí, 60, beleza? Então o gabarito aí fica sendo a nossa letrinha B. Perfeito? Mais ou menos um raciocínio próximo, né, usando os mesmos princípios, na verdade, na questão de baixo. Ele fala o seguinte: uma equipe de plantão hospitalar possui 4 médicos e 5 enfermeiras. Então vamos lá, gente. Ó, eu tenho uma equipe aqui com 4 médicas, beleza? Com 4 médicas. E eu tenho uma outra equipe com 5 enfermeiras. Beleza? Ele quer escolher, para uma cirurgia noturna, 2 médicos para operar. Ele vai escolher dos 4, ele vai escolher um grupinho com 2. E 2 enfermeiros. Então, dos 5 enfermeiros, ele também vai escolher 2. Como é que eu sei se isso aí é uma combinação, gente? É só você observar o seguinte: de quantas maneiras ele pode fazer isso? Vamos lá, gente. Pensa o seguinte: quem vai operar? O Link e o Pedro. Quem vai operar? O Pedro e o Link. Tem alguma coisa no enunciado que indica que a nossa ordem faz diferença? Se botar Pedro e Link Pedro, é a mesma resposta de quem vai operar. Quais são os médicos que vão operar? Aí eu respondo: o Link e o Pedro. Quais são os médicos que vão operar? O Pedro e o Link. É o mesmo grupo de 2, então a ordem entre nós não faz diferença, tanto dos médicos quanto dos enfermeiros. Então, na verdade, aqui eu vou fazer uma combinação de 4, 2 a 2. E vai ficar 4 fatorial, dividido por 2 fatorial. E do lado, 4 menos 2, 2 fatorial de novo. Isso aqui vai dar 4 vezes 3 vezes 2, fatorial. O 2 fatorial vai cortar com 2 de baixo, vai ficar só 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Beleza? E para fazer, para escolher os 2 enfermeiros, combinação de 5, 2 a 2, beleza? Combinação de 5, 2 a 2, 5 fatorial, 2 fatorial, e do lado vai ficar 5 menos 2, 3 fatorial, beleza? O 5 vai até o 3, 5 vezes 4 vezes 3, 3 fatorial corta com 3 fatorial, vai ficar 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então esse resultadozinho aqui vai dar 10. Agora, vamos lá, gente. Eu tenho que escolher 2 médicos ou 2 enfermeiros para operar, ou eu tenho que escolher 2 médicos e 2 enfermeiros. Eu tenho que escolher 2 médicos, olha o conectivo aqui, gente, ó, e 2 enfermeiros. Então, se eu tenho que escolher e, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o nosso resultado. Então, a nossa resposta vai ser 6 vezes 10, que é 60, beleza? Então, o nosso gabarito, letra C. Beleza? 60. Perfeito? Duas questõezinhas agora um pouco mais complexas, mas dentro da linha ainda do que a gente está estudando. Um grupo faz uma cerimônia onde cada aluno deve apertar a mão do outro uma única vez. Observa o seguinte, gente, você não sabe quantos alunos tem. Então, vamos supor que eu tenho um grupo com N alunos. Né? Cada aperto de mão é dado sempre por 2 pessoas. Então, como é que você sabe quantos apertos de mão você tem? Basta você saber quantos grupos de 2 você consegue fazer. Agora, nesse grupo com N, você vai descobrir todos os grupos de 2, a quantidade de grupos de 2, que é a quantidade de pessoas que apertam a mão uma da outra. Beleza? Esse grupo de 2, ele vai ser ordenado ou não ordenado? Vamos lá. O aperto de mão entre o Link e o João é o mesmo aperto de mão entre o João e o Link. Não vai ser um aperto de mão diferente. Então, esse grupo é um grupo não ordenado. Se ele é um grupo não ordenado, a gente vai fazer uma combinação de N, 2 a 2. Isso vai me dar o número total de apertos de mão. Isso aqui vai ficar N fatorial, embaixo 2 fatorial, e do lado N menos 2 fatorial. Beleza? Isso aqui é o total de grupos de 2, que é o total de apertos de mão. E ele me deu esse total de apertos de mão, gente. O total de apertos de mão, ele falou pra gente que isso aqui vai ser igual a 36. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar isso aqui a 36. Já fizemos uma questão dessa, né? Acho que foi uma questão que eu falei que caiu no vestibular da UERJ. Esse N de cima, a gente vai multiplicando ele, vai diminuindo ele até chegar no N menos 2 de baixo. Então, vai ficar assim, ó. No lugar do N fatorial vai ficar N, N menos 1, parênteses, N menos 2, fatorial. Beleza? Os parênteses aqui. Embaixo, 2 fatorial eu posso deixar 2 já direto, que dá 2 vezes 1. E embaixo, esse N menos 2 fatorial vai cortar. Ficou assim, ó, isso aqui tudo igual a 36.
Beleza? Aí a gente vai cortar agora esse n menos 2 com esse n menos 2. O que sobrou aqui, gente? Sobrou o seguinte, ó. N vezes n menos 1, beleza? Sobre 2 igual a 36. Gente, múltipla escolha, eu quero ganhar tempo, né? Se eu quero ganhar tempo, passa esse 2 para lá, tá? Pega esse 2 que está dividindo, passa ele para lá multiplicando. Então, se eu passar para lá multiplicando, vai ficar assim, ó, n vezes n menos 1 igual a 72. Aí, gente, ao invés de eu resolver uma equação do segundo grau e fazer básica, eu posso testar as opções. Qual é o número que multiplicado pelo antecessor dele dá 72? 10 vezes 9 dá 90, não é 72, então não é o 10. 9 vezes 8, 72. Gabarito, letra B de bola. Letra C, 8 vezes 7 não dá 72. 7 vezes 6 não dá 72. 6 vezes 5 não dá 72. Beleza? Mas é aquilo, se eu quisesse resolver n ao quadrado menos n menos 72 igual a zero. Eu poderia fazer por soma e produto, que é mais rápido, né? A soma é 1 e o produto dá menos 72. Beleza? Eu poderia colocar dois valores de n aqui, ó. Soma 1, produto 72, 9. E menos 8. Soma dá 1 e o produto dá menos 72. Como o meu número de pessoas não pode ser negativo, então o menos 8 não vai poder. Então minha resposta fica sendo só o n igual a 9. Beleza? Lembrando, eu jamais faria essa conta. Eu ia olhar as opções, tá, gente? Eu não iria resolver essa equação de segundo grau na hora de uma prova do Enem, por exemplo, tá? Que eu preciso ganhar tempo. Questão 8, para finalizar esse bloco de questões de combinação simples, ele fala o seguinte: um painel de iluminação possui 9 seções distintas. A cada uma delas acende uma luz de cor vermelha ou azul. A cada segundo são acesas ao acaso 2 seções de uma mesma cor e uma terceira de outra cor, enquanto as outras 6 demais ficam apagadas. Então, na verdade, é o seguinte, gente, pensa comigo aqui, ó. Vou até colocar para você aqui. O meu painel, ele é assim, ó. Ele tem 3 dessas aqui, 3 dessas aqui, que eu não estou conseguindo colocá-las muito grudadinhas, mas eu vou fazer o máximo, peraí. 3 aqui e 3 aqui. Questãozinha do vestibular da UERJ, essa daí, tá? Mas que não é diferente das que aparecem nos outros vestibulares e até mesmo no Enem também. Então, isso aqui é um painel meu. Esse painel, ele fala o seguinte, que vão acender 2 de uma mesma cor e a outra terceira de uma outra cor. Então, eu tenho que abrir o meu raciocínio em 2 partes. Por quê, gente? Pode aparecer, ok? O que pode aparecer? Ele até me deu os exemplos. Podem ser 2 azuis. Vou botar aqui. 2 azuis e uma vermelha. Pode ser o quê, gente? 2 vermelhas e uma azul. Então, isso aqui você tem que desmembrar esse raciocínio aqui antes de começar a questão. Pensar que quando ele fala que vão acender 2 de uma mesma cor e uma terceira de outra, pode ser ou 2 azuis e uma vermelha, ou 2 vermelhas e uma azul. Beleza? Não, isso aqui não vou usar para nada, não. Né? Você entendeu que pode ser ou isso aqui, 2 azuis e uma vermelha, ou 2 vermelhas e uma azul. Agora é o seguinte, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Nos dois casos. Vou até jogar esse aqui para cá, para fazer lá onde tem mais espaço. 2 vermelhas e um azul, 2 azuis e uma vermelha. Não vou usar assim. Tá. Aqui, gente. Vamos lá, eu tenho 9 distintos aqui, 9 disponíveis, desculpa. Eu tenho um conjunto com 9. Desses 9, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que escolher 2 deles. Pode ser esse e esse. Pode ser esse e esse. Sei lá, um grupo com 2 para pintar de azul. Agora, se eu pegar esse grupo aqui, ó, o da ponta de baixo com o da ponta da direita, é um grupo com 2. Se eu pegasse, trocasse esses 2 de posição, observa que não vai fazer com que eu tenha um painel diferente. Se eu pego esses 2 azuis e mudo a ordem deles para azul ainda, mudo eles de lugar, na verdade, você tem o mesmo painel. Então, a ordem entre os 2 azuis não faz diferença. Então, para escolher esses 2 azuis, eu vou fazer o quê, gente? Vou fazer uma combinação dos 9, 2 a 2. Então, vamos lá. Dos 9, eu escolhi 2 para pintar de azul. Beleza? E vezes... Aí, agora, sobraram 7. Desses 7, eu vou escolher um deles para pintar de vermelho. Então, ou eu multiplico por 7, porque só tem 7 opções, ou você pode fazer o mesmo raciocínio. Fazer uma combinação dos 7, você escolhe um. Beleza? Beleza, isso aqui é uma ideia. Como é que eu faço essa combinação, gente? Aí agora você tem que fazer essas combinações aqui quietinho, né? Vamos lá, se eu fizer a combinação, vou fazer aqui em rosa. Combinação de 9, 2 a 2. O que seria a combinação de 9, 2 a 2, gente? Seria 9 fatorial, dividido por 2 fatorial e 7 fatorial. Beleza?
Isso aqui vai dar 9 vezes 8 vezes 7. O 7 fatorial vai cortar com o de baixo, vai ficar só 9 vezes 8, 72, dividido por 2, 36. Beleza? E a combinação de 7 com a 1, ela daria 7 fatorial, 1 fatorial e 8 fatorial. Desculpa. 1 fatorial é a diferença da 6 fatorial. Beleza? Quanto é que vai dar isso, gente? 7 vezes 6. O 6 fatorial corta com o 6 fatorial de baixo. Isso aqui vai dar só 7. Então, como é que ficou essa conta aqui, gente? Ficou 36 vezes 7. Beleza? Agora, se fosse ao contrário, gente, se eu tivesse que escolher 2 vermelhos. Então, vamos lá, gente. Agora eu vou pegar o meu painelzinho aqui em branco de novo. Dos 9, eu tenho que escolher 2 para acender em vermelho. Aí, de novo. Se eu quiser escolher, sei lá. Não. Peraí. E também não tá pintando. Também não tá pintando. Você tá pintando de baixo mesmo. Ih, nem de baixo. Beleza? Se eu escolhesse 2 para pintar de vermelho, tá? Dos 9, eu vou escolher 2 para pintar de vermelho. Mesmo raciocínio que eu usei nos 2 que eu pintaria de azul. Seria a combinação de 9, 2 a 2. E vezes escolher 1 para pintar de azul. Depois que eu já tenho 2 vermelhos, é isso? Ó, pintei esse de vermelho e pintei esse de vermelho. Sobraram 7 e eu tenho que escolher um deles para pintar de azul. Mesma coisa, combinação de 7. Combinação de 7 com 1. Beleza? E a conta vai ser a mesma. Isso aqui vai dar 36 vezes 7. Beleza? Gente, o que eu faço com esses dois resultados? Como isso aqui é um ou, sinal de mais. T vezes ou mais. Então, isso aqui vai dar 36 vezes 7. 210 com 42, 252. 252 mais 252 dá 504 maneiras. Então, de quantas maneiras eu consigo pintar 2 de uma mesma cor e o outro da outra cor? De 504 maneiras. Aí ele fala o seguinte: o tempo mínimo necessário para a ocorrência de todas as possibilidades do painel após o seu acionamento é igual a x minutos e y segundos. Lembrando que cada painel, ele fala que demora... Vamos lá, gente, ó. O painel de iluminação possui 9 seções. A cada segundo são acesas ao acaso 2 de uma cor e uma mesma de uma outra cor. Então, na verdade, você tem 504 maneiras e é equivalente a 504 segundos. Beleza? Então, isso aqui são 504 segundos. Como é que eu passo isso para minutos, gente? É só você pegar isso aqui e dividir por 60. Beleza? Se você dividir isso aqui por 60, vamos lá, gente. 60 vezes 1 é 60, vezes 2, 120, vezes 3, 180, vezes 4, 240, vezes 5 dá 300, vezes 6 dá 360, vezes 7 dá 420, vezes 8 dá 480. Então, 8, 60 vezes 8, 480. 480 para 504, sobram 24. Significa que você tem 8 minutos completos e ainda sobram 24 segundos. Então, na verdade, 504 seria 8 minutos mais 24 segundos. Beleza? Se ele fala que o x é minuto e o y é segundo, o x é igual a 8 e o y é igual a 24. Gabarito letra B para essa questãozinha bem bonitinha do vestibular aí. Então, lembrando mais uma vez, dos 9, para escolher os 2 que vão acender azuis, combinação de 9, 2 a 2. Sobram 7. Dos 7 que sobraram, eu tenho que escolher um para pintar em vermelho. Combinação de 7, 1 a 1. Mesmo raciocínio se fosse 2 vermelhos e 1 azul. Então, aqui eu posso abrir meu raciocínio em 2 azuis e 1 vermelho, ou em 2 vermelhos e 1 azul. Beleza? Então, resposta aí, gabarito letra B. E assim a gente encerra os exemplos de combinação simples. Olá, agora a gente vai falar sobre permutações simples, né? Então, a definição de permutação simples é muito parecida com a definição de arranjo simples, né? Então, a gente começa dizendo que, imagina um conjunto, né? Ele já é um conjunto com N elementos distintos. Beleza? Então, vou pegar um conjunto grande com N elementos distintos. O número de subconjuntos, né? A quantidade de grupos pequenos, né? Na verdade, não pequenos. Vou botar assim, o Y. Vou botar o número de subconjuntos de E. Assim, subconjuntos de E com N elementos ordenados distintos. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, tá? Não escrever de novo não, vou colocar certinho para lá.
Então, eu tenho aqui N elementos. Vou botar esses ordenados lá também. Distintos. Vou botar assim. Pronto. Dado, vamos botar assim. Dado pela... Dado, botar assim, dado por. Pronto. Né? Então, imagina o seguinte, gente. A nossa situação agora é o seguinte. Eu tenho um conjunto grande com N elementos distintos, beleza? E eu vou formar agora subconjuntos com os mesmos N elementos. Percebam bem para vocês entenderem a definição. Então, eu vou montar um grupo, um subconjunto, com esses mesmos elementos, do mesmo tamanho do N, tá vendo? Então, o meu subconjunto agora tem N elementos. Você fala, ué, se eu tenho N elementos e eu quero montar um grupo com N elementos, só tem uma maneira. Não, gente, não só tem uma maneira, porque o que acontece? Esses elementos são ordenados. O que isso quer dizer? Se você montar grupos com esses mesmos N elementos, na verdade, você só vai pegar esses próprios elementos do grupo e vai mudá-los de posição. Se você vai mudá-los de posição, daí vem o nome, permutação. Você vai só trocá-los de posição. Beleza? Então, isso aqui vai ser dado pela permutação de N elementos. Beleza? A permutação, na verdade, ela é um caso particular do arranjo, né? Porque, se você for parar para perceber, essa definição é a mesma definição do arranjo. A única diferença, né, é que esses N elementos que tinham aqui, esse subconjunto tem os mesmos N elementos. Então, na verdade, ao invés de você ter um subconjunto pequenininho, você tem um subconjunto do mesmo tamanho do grupo. Então, você só vai mudar os elementos de posição. Beleza? Essa permutação simples de N elementos, você só está trocando eles de lugar, e na verdade todos eles são iguais, ela vai ser dada por N fatorial. Porque, na verdade, ela é a mesma coisa que o arranjo de N, N a N, na verdade, né? É como se você tivesse um arranjo de N com os mesmos N elementos. Beleza? Então, na verdade, a gente vai ter aí uma permutação de N. A gente lê assim, tá? A gente lê isso aqui como sendo permutação de N, tá? Permutação de N sendo N fatorial. Beleza? Então, quando na verdade você tem um grupo grande e você vai formar um subconjunto com N elementos ordenados e distintos com os mesmos N elementos. Beleza? Isso vai ser a permutação de N. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, tá? Vou colocar aqui para vocês o nosso quadrinho de definição. Então, de quantas maneiras eu posso formar uma fila com 5 pessoas? Então, na verdade, quando você for formar uma fila com 5 pessoas, o que a gente está fazendo, gente? A gente está pegando aqui, ó, pessoa 1, pessoa 2, beleza? Então, vou pegar essas pessoas aqui. Na verdade, eu vou apagar isso aqui para ficar igualzinho. Vou pegar aqui 5 pessoas, tá? Então, peguei aqui uma pessoa, outra pessoa, mais 2 pessoas e mais uma pessoa. E o que a gente está fazendo aqui, gente? A gente está simplesmente mudando essas pessoas. A nossa fila tem P1, tá? Nossa fila tem P1, pessoas distintas, né? P2, P3, P4 e P5. O que a gente está fazendo simplesmente? Mudando essas 5 caixas aqui, imagina cada pessoa numa caixinha aqui, você mudando essas caixas de lugar. Você está só trocando a ordem dessas 5 pessoas. Então, na verdade, isso é uma permutação de 5. Pn é n fatorial, P5 vai ser 5 fatorial. Beleza? 5 fatorial vai ser o quê, gente? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Beleza? Então, o nosso gabarito para esse primeiro exemplo aí, 120. Beleza? Num grupo de 6 pessoas, sendo 2 meninos e uma menina, deverá sentar num banco para foto de formatura. Para uma foto mais interessante, foi feita a proposta dos meninos sentarem nas extremidades. Quantas configurações diferentes podem ser feitas para tirar essa foto? Então, vamos lá, gente. O que a gente tem aqui agora? Eu quero tirar uma foto em que as meninas, beleza? As meninas vão ficar no meio e os meninos ficam nas extremidades. Essa é a minha foto. Então, eu tenho aqui, primeiro, as meninas no meio. Beleza? Então, eu tenho as meninazinhas aqui no meio. Então, na verdade, eu tenho... vou botar assim, N1, beleza? N2,
M3 e M4. E eu vou colocar os meninos nas pontas. Beleza? Vou botar um menino aqui e botar um outro menino lá na outra ponta. Só que aqui eu estou colocando eles nessa ordem, tá? Por exemplo, eu coloquei as meninas M1, M2, M3, M4 nessa ordem, e aqui eu vou colocar os meninos H1 e H2 nessa ordem aqui também, o H1 aqui e o H2 aqui. O que vai acontecer, gente? Como você quer montar uma foto, observa que essas meninas, elas vão mudar de posição nesse meio aqui, ó. Quais são as possibilidades para elas? É elas trocarem de posição nesse grupo aqui. Então, eu vou pegar 4 elementos e vou mudar esses 4 elementos de posição. Mudar esses 4 elementos de posição seria uma permutação de 4. E, agora, eu também vou mudar os 2 meninos de posição. Eu posso trocar esses 2 caras aqui de posição. Então, eu vou fazer uma permutação de 2. Beleza? Então, eu troco as meninas de posição e, vezes, troco os meninos de posição. Isso aqui vai me dar, então, o que, gente? Vai me dar 4 fatorial, que é trocar as meninas de posição, vezes 2 fatorial. Beleza? E agora a gente faz essa continha aqui. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. 2 fatorial, 2 vezes 1, que dá 2. Então, isso vai dar 48. E o gabarito dessa questãozinha fica sendo a letra C. Beleza? Então, esses 2 exemplos para vocês entenderem como é que funciona uma permutação simples. Perfeito? Beleza, gente. Bom, agora a gente vai falar de permutação com repetição. Permutação com repetição é muito importante para o vestibular. Cai nas provas vestibulares com muita frequência, então é bem importante a gente falar sobre isso daí, né? Então, é o seguinte, imagina que você tenha, né, vamos definir assim, um conjunto com N elementos, beleza? Dos quais, vamos botar assim, dos quais, vou botar alfa elementos são repetidos. Beleza? Então, estou colocando da seguinte forma. Eu tenho N elementos, beleza? Dos quais alfa elementos são repetidos. Vou botar assim, dos quais alfa elementos são repetidos. Beleza? Então, o número de permutações, né? O número de permutações, né, dos elementos de E, então, a quantidade de trocas de posição dos elementos de E vai ser dada, beleza? Por. Então, observa o seguinte, na verdade, a gente já não está definindo se são elementos distintos, se são grupos ordenados ou não. A gente está pegando os elementos desse conjunto, dos quais tem alguns elementos que são repetidos, e está trocando esses elementos de posição. Só que como você tem alfa elementos repetidos, essa permutação, né, desses N elementos, com essa repetição de alfa, eu vou colocar a minha notação com esse alfa aqui em cima. Então, seria a permutação de N elementos com alfa elementos repetidos. Isso aqui vai ser N fatorial, igual era antes com a permutação simples. Só que agora, como você tem esses elementos, né? Esses alfa elementos repetidos, você vai dividir por alfa fatorial. Beleza? Por quê, gente? Porque, na verdade, você não pode contar, né? Se você troca, por exemplo, 2 letras que são iguais de posição, você não pode contar aquilo ali como sendo um subconjunto diferente, né? Porque as duas são iguais. Então, você vai dividir esse total pela permutação, pelo fatorial desses elementos que são repetidos, na verdade. Beleza? Então, vamos aos exemplos, na verdade, né? A gente tem o seguinte aqui. Deixa eu botar pretinho aqui. Quantos são os anagramas da palavra amar? Então, eu tenho aqui os anagramas da palavra amar. Então, eu tenho as letras A. Eita, tá difícil, hein? A, M, A e R. Então, teoricamente, eu faria uma permutação de 4 elementos. Beleza? São 4 letras, permutação de 4. Só que 2 delas, a letra A e a letra A, são repetidas. Então, na verdade, eu tenho repetição de 2 elementos.
Então, na verdade, eu vou ter aqui o meu 4 fatorial, que é o meu total, e vou dividir, porque se você trocar a letra A com a letra A, não vai dar um anagrama diferente. Então, você vai dividir aqui por 2 fatorial. Beleza? Então, a nossa continha fica assim. Bom, 4 fatorial sobre 2 fatorial, você pode fazer 4 vezes 3 vezes 2, pode parar no 2 para poder cortar com o 2 de baixo. Ou faz a conta inteira, né? Faz 24 dividido por 2 também, vai dar certo, tá? Porque aqui você vai cortar, por exemplo, o 2 fatorial com o 2 fatorial, e vai sobrar só 4 vezes 3, que é igual a 12. Beleza? Então, o gabarito dessa questãozinha, letra C, 12. Aqui nesse segundo exemplo, eu pego, por exemplo, uma questãozinha que apareceu na UERJ, só que eu modifiquei um pouco o enunciado. Porque nessa questão, que quando ela apareceu na UERJ, ele não disse que a quantidade Ó, ele fala o seguinte: ó, uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes, baunilha, morango e chocolate, representadas pelas letras B, M, C. De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo de sabores. Aí aqui, isso aqui não apareceu na prova na época, né? De modo que ela sempre consuma todos os sabores em igual quantidade na semana. Então, na verdade, ele vai... Vamos pensar comigo aqui, gente. Eu tenho 3 sabores, 6 dias da semana. De novo, 3 sabores, 6 dias da semana. Como ele quer igual quantidade, significa que 6 dividido em 3 dá 2, significa que você vai ter aí grupos de 2, né? Então você vai ter 2 dias um sabor, 2 dias outro sabor e 2 dias outro sabor. Isso não ficou claro, não apareceu no enunciado na questão da UERJ. Só apareceu e só deu a entender na época que eles não anularam a questão, porque ele colocou esses exemplos. Então ele queria que você entendesse isso que eu falei, de você ter igual quantidade dos sabores dividido pela semana, pelos exemplos. Observa que no exemplo que ele me dá, ele coloca, ó, BB, MM, CC. 2 baunilhas, 2 morangos, 2 chocolates. Aqui, B, M, M, C, D, C. 2 baunilhas, 2 morangos, 2 chocolates. Então ele queria que, pelo exemplo, você pescasse que você vai ter igual quantidade dividida pela semana, mas ele teria que falar, porque isso aqui são exemplos, né? Você pode ter outros exemplos, aqui ele só me deu 3 exemplos, né? Então, como eu sei que eu tenho que ter o quê, gente? Fala para mim, ó. Eu tenho de segunda a sábado, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Beleza? Eu tenho aqui de segunda a sábado essa brincadeirinha aqui acontecendo. Aí vamos supor que eu coloquei aqui, ó, B, P, matei os 2 de baunilha, C e C, e depois morango, M e M. Na verdade, o que vai ser, o que vai fazer com que esse consumo seja diferente, né? As maneiras diferentes de consumir isso aqui, é trocar essas letras de posição. O B, o C, o M, o M, se você mudar essas letras de posição, você vai ter consumos, né, arrumações de consumir esses picolés de maneira diferente. Então, na verdade, a gente vai fazer uma permutação de 6, 2, 4, 6. Então, vou fazer uma permutação de 6 elementos. Só que, na verdade, o que acontece, gente? 2 deles, de baunilha, são repetidos. 2 Bs. Então, tem uma repetição de 2. Só que eu também tenho 2, beleza? 6 repetidos. Então, eu tenho outra repetição de 2. E eu tenho mais o que, gente? Eu tenho ainda os 2 M's repetidos. Então, eu tenho outra repetição de 2. Então, na verdade, como é que fica essa nossa continha aqui? Permutação de 6 vai dar 6 fatorial. Embaixo vão entrar os 2 fatorial, o outro 2 fatorial e o outro 2 fatorial. Beleza? Quanto vai dar isso aí, gente? Isso aí vai ser... Vamos lá, gente. 4 fatorial é 24, 5 fatorial é 120, 6 fatorial é 6 vezes 120, dá 720, dividido por 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 720 dividido por 8. 720 dividido por 8, 72 por 8 dá 9, isso aqui vai dar 90. Beleza? Então, essa respostinha aí pra gente, deixa eu chegar isso aqui para trás. Essa respostinha pra gente, vamos ver como... Eita, não vai ficar bom não. Vou botar uma linhazinha preta aqui. Tá assim, que acho que agora ela fecha. Pronto. Isso aqui vai dar 90. E o nosso gabarito fica sendo a letrinha B, que era o mesmo gabaritozinho da prova da UERJ quando apareceu. Beleza? Vou fechar essa caixinha aqui pra gente. Tá? E vou colocar bonitinho aqui essa permutação com repetição. Beleza? Então, esses foram os 2 primeiros exemplos de permutação com repetição. Bom, ainda falando de permutação com repetição, vou pegar mais 2 exemplos interessantes
que vão ajudar vocês a resolverem algumas questões das listas de exercício. O primeiro deles é um clássico que aparece muitas vezes em provas de vestibular, já apareceu no Enem, já apareceu na UERJ, já apareceu na PUC, já apareceu em diversos vestibulares espalhados pelo Brasil todo. Ele fala o seguinte: andando sempre para a direita e para cima, de quantas formas eu posso ir do ponto P ao ponto R? Então, ele quer andar do P ao R, sempre andando para a direita e para cima. Eu tenho vários caminhos que eu posso fazer, né? Então, eu vou fazer para vocês um primeiro caminho, né? Que seria frente, frente, frente de novo, frente de novo, frente de novo, frente de novo, frente de novo e frente de novo. E depois, espera aí, que é para cima. Agora eu tenho cima, cima e cima. Então, esse meu primeiro caminho aqui é sempre andar para frente, várias vezes para frente, depois para cima. Então, na verdade, eu andei para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu andei 8 vezes para frente. 1, 2, 3. Eita, vou botar assim, senão vai demorar muito, né? Vou botar logo mais 3 e mais 3 e tiro uma aqui no final, que é ótimo. Pronto. Andei aí 3, 6, 8 vezes para frente e vou andar 3 vezes para cima. Observa aqui, gente. Na verdade, o que eu faço um caminho diferente, né? Como é que eu faria um outro caminho? Um outro caminho, vê se você concorda comigo, ó, seria, sei lá, cima, cima. Aí depois, peraí, tem que ser para frente. Pra você entender, né? Frente, frente, frente. Aí depois eu vou andar para cima de novo. Aí, andei para cima de novo. E depois vou andar para frente de novo. Ah, mas, né, gente, não quer pegar para frente. Frente, 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 frente e frente. Então, na verdade, eu tenho, de novo, se eu pegar agora o laranja e o azul, eu tenho 3 cimas e 8 frentes. Então, sempre, qualquer caminho que você pegue para ir do P até o R, você sempre vai ter que andar 8 vezes para frente e 3 vezes para cima. O que difere e faz caminhos diferentes? O momento em que você anda para frente e para cima. Então, na verdade, basta você pegar essas setinhas todas aqui, tá vendo? Que eu escrevi aqui, um dos caminhos, e mudar todas essas setas de posição. Por exemplo, se você pega essa setinha aqui e você joga ela para cá, você começa andando para frente, depois anda 8 para anda para cima uma, 8 para frente, depois 2 para cima. É um caminho diferente. Beleza? Então, quando você muda a posição das setas, você faz com que tenha caminhos diferentes. Então, qual é a ideia para esse tipo de questão? Escolher um caminho e depois você muda essas setinhas desse caminho, que é o menor caminho possível, obviamente. Então, na verdade, a gente vai fazer uma permutação de todas as setas, que é uma permutação aqui de 8, 9, 10, 11, com repetição, né, de 8 setinhas para frente e 3 setinhas para cima. Na verdade, isso aqui para a gente vai ficar da seguinte forma, né? Permutação de 11 com repetição de 8 e 3. Então, isso aqui vai ser 11 fatorial dividido por 8 fatorial e 3 fatorial. Beleza? Obviamente que esse 11 eu não vou até o final, tá? Vamos fazer a continha devagarzinho, ó. 11 vezes 10 vezes 9, eu vou até o 8. Por que eu vou até o 8, gente? Para poder cortar com o 8 de baixo. Esse 3 fatorial, eu vou colocar 3, 2 e 1, tá? Para já poder cortar, quem puder cortar depois também. Então, aqui eu vou ter o seguinte, eu vou cortar esse 8 com esse 8, beleza? Vou cortar esse 3 com esse 9. 9 dividido em 3 vai dar 3. E vou deixar assim? Pode ser. Não vou cortar o outro não, para a conta não ficar pior. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 11 dá 33. 33 vezes 10, 330. Dividido por 2. Beleza? 300 dividido por 2 dá 150. 30 dividido em 2 dá 15. 150 com 15, 165. Beleza? Então, o gabarito dessa questãozinha aí fica sendo a letra D para a gente, 165. Perfeito? É muito importante você aprender a fazer esse tipo de questão, né?
que é você pegar caminhos diferentes, né, para poder resolver essa questão. Dá uma olhada em mais um outro exemplo que eu fiz, que eu vou fazer com vocês, que é o seguinte: de quantas maneiras podemos acertar 3 questões e errar 2 numa prova com 5 questões objetivas numeradas de 1 a 5? Então, na verdade, a gente tem questões aí que são numeradas de 1 a 5. Então, eu vou botar aqui, ó. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5. Beleza? 5 questões, numeradas de 1 a 5. Ele quer acertar 3 e errar 2. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, que eu não peguei um primeiro caminho e mudei as setas de posição para pegar caminhos diferentes. Aqui eu vou pegar uma primeira maneira de acertar 3 e errar 2. O que seria essa primeira maneira de acertar 3 e errar 2? Seria acertar, por exemplo, as 3 primeiras. Isso é uma possibilidade. Acertar as 3 primeiras e errar as 2 últimas. Observa que uma outra maneira seria, sei lá, errar a primeira e a última. E acertar a segunda, a terceira e a quarta. Seria uma outra possibilidade. Ou seja, na verdade, você entende o seguinte, né? Tem várias maneiras aí. Mas, na verdade, o que difere seria a troca de posição entre as letras E e A. Isso é um gabarito diferente, acertando 3 e errando 2. Isso é outro gabarito, acertando 3 e errando 2. Só que, na verdade, a gente só está mudando as letras A e E de posição. Então, na verdade, você está fazendo uma permutação de 5 elementos. Observa que a gente está fazendo uma permutação de 5 letras, na verdade. Só que dessa permutação de 5 letras, você tem 2 letras repetidas E 3 letras repetidas A. Então, é uma permutação de 5 elementos com repetição de 2 e de 3. Então, na verdade, isso aqui vai ficar 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, 3 fatorial. Beleza? Bom, isso aí para a gente vai ficar o seguinte, né? O 5 vai até o 3, ok? Para poder cortar com 3 de baixo. Então, ficou 2 fatorial e 3 fatorial. Cortando 3 com 3, vamos lá, gente. Se eu cortar esse 3 aqui fatorial com esse 3 fatorial, vai ficar 5 vezes 4 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Então, você tem 10 configurações diferentes e o nosso gabarito aí fica sendo a letrinha C. Beleza? Então, mais um exemplo aí de permutação com repetição para você tentar pegar bem esse contexto e conseguir aplicar na hora de fazer os exercícios. Beleza? É isso, gente.